Olá, gente, mais um vídeo aqui no canal A Margem. E hoje falar de um tema um tanto quanto delicado, complicado, que é esse pós dia 2 de outubro, né, de 2022, que deixa, né, a gente apreensivo, né, sobretudo quem está, digamos assim, um pouco mais consciente, ou um pouco mais com a cabeça fresca, né, diante dessa estrutura social que há bastante tempo, é verdade, né, é bom a gente pontuar, que há bastante tempo está fazendo com que diversos corpos na nossa sociedade venham sofrer, né, venham ter dificuldade de acessos. Então acarreta aborrecimento, estresse, sem contar a violência física que muitos sofrem no cotidiano aí da maioria das cidades. Então vamos lá, vamos com um papo reto, um papo responsa, né? Aqui não se trata de fazer análise de conjuntura, toda essa coisa que muitos têm mais capacidade, tem mais calibre para poder, né, traçar um cenário mais amplo e tudo mais. Entretanto, venho aqui, né, assumir também essa responsabilidade, tá? E essa confiança de que o que eu tenho para falar aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo seja de muita importância, né, para que vocês possam estar refletindo, se apropriando, levando, né, essa mensagem na garrafa aqui, essa reflexão para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu conhecido, né? Então é o seguinte, vocês anarquistas, libertários, até mesmo, né, tem muito marxista aí que não foi votar, etc, né? Tivemos aí um número de abstenção muito grande, se eu não me engano, é recorde também de abstenção. Não significa necessariamente que essas abstenções têm a ver com o engajamento, né, dessas pessoas com anarquismo ou com alguma prática, sei lá, libertária, autônoma, né? Eu acho que cabe até um vídeo para a gente poder analisar, assim, né, pontuar essas coisas. Então, como você, como anarquista, ficou de olho, né, nos resultados, na apuração, olha, é evidente que eu fiquei de olho. Eu não sou uma pessoa que estou separado, né, desse contexto que predominou, que contagiou boa parte aí, né, desse período aí que envolveu campanha, propaganda, né, eventos, sei lá, carreatas, etc. E não ia ficar, né, sem estar acompanhando o que aconteceu nesse 2 de outubro de 2022, até mesmo por um detalhe que é bem importante, né, e eu acho que é o que mais ameaça, né, a paz, mais ameaça a sanidade mental do trabalhador em geral, né, da minoria dita representativa, né, sobretudo quem é de esquerda, quem é comunista, anarquista, quem critica o capitalismo, quem faz parte do movimento negro, quem é indígena, quem é não binário, né, e tem isso como também uma pauta, um aspecto de luta. Toda essa galera fica com razão apreensiva quando a gente vê um recorte no qual diversos senadores, deputados e até governadores bolsonaristas conseguiram se eleger, adentrar ao Congresso, ao parlamento aí de algumas cidades. Então é óbvio que, por mais eu não acredite nesse sistema das eleições, não significa dizer que eu desqualifico, né,
um deputado, um parlamentar de esquerda que tenha boas ideias, não significa que eu desqualifique ele, né, intelectualmente, como ser humano, enfim. A minha questão é por uma questão de aptidão, né, vendo um pouco dos livros, das teorias sobre acontecimento, sobre fatos, né, de um passado relativamente recente, que indica que pelo parlamento não tem como a gente derrotar o fascismo. Entretanto, não sou maluco de dizer que eu não estava querendo que o Lula vencesse já no primeiro turno. Acredito que com Lula, com PT, seja menos sofrido, digamos assim, como diz o camarada, o mestre Joelson, da Teia dos Povos: se ganhar, a gente perde, se perder, a gente morre. Então, foi mais ou menos nesse sentido, e acredito que muitos companheiros, companheiras, né, anarquistas, libertários, também pensam nisso. Mas a questão aqui não é para ficar falando do voto, se não vota, se é parlamento, se não é parlamento. A questão aqui é o que representa um pouco esse recorte que eu acabei de citar, da enxurrada de parlamentares bolsonaristas, né, entrando aí no Congresso, e o que isso pode acarretar no dia a dia, né? Porque se a gente tem lá um político, digamos assim, institucional, eleito, falando um monte de besteira, cheio de sandices, né? Cometendo crimes, sendo racista, machista, homofóbico, enfim, isso tem uma consequência grave, evidentemente, porque a sua base, né, digamos assim, raiz, que está aí militando no dia a dia, ela, né, se sente, digamos assim, autorizada, né, em botar medo, botar terror, né, em petistas, em comunistas, seja lá quem for que seja antagônico, né, ao que esse verme, né, aí lá de Vivendas da Barra faça. Então, para eu já virar a chave dessa minha mensagem, num primeiro instante vem a tristeza, vem a frustração de tipo assim, caramba, como que pode? Quase 700 mil mortes por conta de uma negligência, né, de um crime de responsabilidade. Teve CPI que analisou, descobriram que houve lá ação deliberada para não comprar vacina na hora que era necessária, escândalo de corrupção, poder de compra reduzido, aumento da gasolina, desmatamento feito de forma violenta, impactando diretamente naqueles que estão lá preservando o solo, levando a vida de acordo com o que os seus desejos, as suas tradições acreditam. Desmatamento esse que impactou, inclusive, em várias cidades, sobretudo a cidade de São Paulo, que 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, já estava ali com o tempo bem fechado, carregado, né, cheio de poluição por conta da fumaça, aí, das substâncias tóxicas. Enfim, né, gastar energia lembrando do que foi feito por esse verme. Mas se nem tudo isso que ele fez foi possível de derrotá-lo, de tirá-lo dessa cadeira, que, óbvio, é uma cadeira repleta de contradições, né? A gente aqui critica muito essa questão centralizadora, mas sabemos que esse cara não tem capacidade nenhuma para participar de nada que seja público. E para não esquecer, sabemos que ele tem a máquina a seu favor, né? Tem um gabinete lá do ódio, um gabinete das fake news, então disparo de mensagem, né? Então também fez um trabalho de base, a gente tem que reconhecer, foi
pro lado lá dos evangélicos lá, nas igrejas neopentecostais, principalmente. Eles falam tanto, né, de ideologia de gênero, né, que é uma babaquice, é uma ignorância. Vem com um papo furado de que professor quer doutrinar o aluno. Então eles conseguiram também, através do medo, em muitos casos, deixar aqueles que têm um pensamento crítico, que estimula a liberdade de pensamento, acuados. E um outro aspecto também que eu acho importante a gente estar pensando, refletindo, né? Não encerrando a discussão em si mesma, mas levando para os seus semelhantes, é o fato da esquerda ter deixado de ocupar as ruas também em momentos críticos, né, de crise desse atual governo, que foi durante a pandemia, né? Antes mesmo da pandemia, era um governo que já estava em crise. Ele atua na crise, né, também, então ele conta com a crise, né, porque ele vai criando narrativas, digamos assim, da pátria, né, do nós contra eles, nós contra o sistema. E quando teve aquela manifestação lá na Avenida Paulista, que os Gaviões da Fiel, né, junto com outras torcidas organizadas lá de São Paulo, foram para a rua, a esquerda optou por fazer um outro tipo de manifestação. Acho que no final de semana seguinte, né, no Largo da Batata, né, então ali eles deram um recado, não vamos compactuar com esse tipo de ação, de ir para a rua e se posicionar e fincar ali, né, a bandeira, o corpo, a posição, não vamos tolerar o fascismo. Tem gente que acha que o cara tem o direito de ter uma posição extremista. Eu discordo, porque são posições que defendem um aniquilamento daquele outro que pensa diferente. Isso é democracia? Isso são liberdades democráticas? Então, se parte da esquerda, da militância, optou por deixar o governo sangrar para, no dia da eleição, eles perderem, né, eleitores e assim perder a eleição, isso ficou provado que foi um erro, ou talvez mal calculado. Vendo também umas narrativas, né, vendo uns pareceres aí, eu vi também um aspecto que, embora eu não concorde com essa hegemonia que o PT pretende, mas também mostra um pouco da força da figura do Lula, né? Queira você ou não, seja ele passível de críticas ou não, o Lula tem uma importância, né, digamos assim, simbólica para muitas pessoas que em 2018 acabaram votando no Bolsonaro, né? Então tem fenômenos, né? Tem nuances, tem muitas narrativas interessantes, né, por que está acontecendo atualmente no Brasil. Mas a questão, gente, que eu quero colocar aqui, e esse já vai sendo o complemento, né, a finalização aqui desse vídeo, né, que é uma mensagem na garrafa, que é o seguinte: são tempos difíceis, a gente sabe que né, aqui onde eu tô rodeado de bolsominion, de reacionário, de gente conservadora, de gente que não se dá nem o direito de escutar o que a gente tem para dizer, porque a gente está escutando eles o tempo todo, pelo menos a grande maioria, né, que é um discurso que a gente vê facilmente em veículos de comunicação, em propagandas, no dia a dia, né, nas piadinhas aí de tiozão. Há muito tempo, né, a gente lida com isso, ou na verdade nem é questão de lidar, mas a gente teve que conviver com isso por muito tempo. Então, pede-se calma, evidentemente, pede prudência, pede observação, pede de repente 2 passos para trás para depois dar 5, 6 à frente, né? Então, as táticas, as condições, elas também vão se dar de acordo com o lugar que você está, com o tipo de trabalho que você tem, né?
que casa você mora, como que é a relação com a sua família, enfim, como que é a relação com a sua vizinhança, mas a questão que não pode deixar a gente agir, né? Não pode deixar a gente criar uma potência, que é radicalizar. Eu acho que tá um pouco provado que conciliação nesses momentos de crise, a gente ter que dar a mão, ter que escutar uma pessoa falando que pobre, que trabalhador não tem que pedir direito, senão ele fica sem emprego, ele fica sem condições dignas, né, de ter uma moradia, alimentação, de comprar suas coisas, né, de viver aí pela sociedade. É aí que mais ainda a radicalização se faz necessário, sim, se faz útil. E quando aqui eu falo de radicalizar, de radicalização, eu não estou falando de sair igual um porra louca e fazer besteira aí pelas ruas, pelos lugares. Trabalhador ali está reclamando de condições precárias de trabalho, está reclamando que está adoecendo. É sim trazer a redução da jornada de trabalho à tona, para o debate, para a mesa, para quem está dentro dos sindicatos, levar essa problemática, né, essa questão para dentro dos sindicatos, ver qual é a melhor forma de fazer isso, porque também, dependendo do sindicato, né, de quem estiver na diretoria, pode ser até perigoso, né? O diretor lá pode ser até hostil, porque às vezes pode estar acomodado aí com o patrão. Então, minha gente querida, seja aonde você estiver, eu acho que o norte, né, o horizonte tem que ser a radicalização. Não importa se vai ser dentro de partido, de grupo, de coletivo, de relações ali circunstanciais do dia a dia. O cuidado é importante para o corpo e para a caminhada, mas radicalizar e buscar a ruptura dessa estrutura capitalista, dessa estrutura que está montada aí, que gera desigualdade, fome, guerra, mortes, misérias, a gente não pode deixar essa noção se perder de vista, porque senão daqui a pouco a gente está tomando tapa na cara, está tomando soco, né? Tomando chute no bumbum, daqui a pouco vai dar as mãos, vão amarrar as nossas mãos e vão bater na gente, a gente vai estar falando obrigado, né? Aqui eu não tenho problema em falar. O capitalismo está bem montado. A extrema-direita, né? Que aí a gente não pode ficar só falando toda hora bolsonarismo. É mais do que isso. A extrema-direita, ela está organizada. Os caras fizeram um trabalho deles aí de base, né? Estimular aí os seus eleitores aí em cada bairro, né? Em cada grupo aí, entre os evangélicos, entre os policiais. O cara tá o tempo todo acenando por uma classe média cafona, frustrada. E é daí que sai o fascismo. O fascismo é um fenômeno da classe média, que evidentemente quando eles se instalam nas estruturas de poder, nas instituições de poder, o grande capital, ele agradece. Opa, tamo junto. Então começa também a financiar diversos grupos de extrema direita, né? Então, gente, para ir pro acabamento aqui desse vídeo, é isso. Vamos respirar, respira fundo, medita, joga uma água na cabeça, toma um chá, mas a luta é no dia a dia. A gente, né, já avisava, né, os anarquistas, os libertários, e muita gente que votou, que está na militância aí também, sabe que vai votar e tal, tem a eleição, mas a luta se dá no dia a dia, beleza? Então é isso, gente. Radicalizar requer coragem e, sobretudo, amor pela vida, amor e vontade pela liberdade, pelo ar. É um ato pela vida, né? Coragem, radicalizar. Não importa a forma, como você vai fazer isso. Se vai ser através da poesia, da escrita, da arte, da música, enfim. Você vai saber aí
Respira fundo, deixa o seu corpo aqui, a sua intuição agir, que os guias, né? Ou um livro às vezes é um levante certeiro, às vezes não tá com cabeça para ler, escuta uma música, vai meditar. Aqui dentro da gente estão as respostas também que a gente precisa para a gente poder se articular dentro de coletivos, de grupos, né? Se articular com os nossos, beleza? Então é isso, gente. Não se esqueça, tem um blog, tá? Onde lá eu armazeno melhor os textos. E eu quero dar um recadinho, que o Seja Membro, a partir de agora, ele não vai conter a live do Barbudo. A live do Barbudo eu vou trazer para o público, para que todo mundo tenha acesso, mas no Seja Membro, né, que você pode estar assinando a partir de R$ 4,99 por mês, você agora vai poder ter acesso aos textos, aos livros, aos artigos que eu for estar lendo no dia a dia, beleza? Então é isso, gente. E não se esqueça de dar um suporte aí para o canal através do financiamento coletivo, tá bom? Apoie-se /A Margem Canal. A partir de R$2 mensais você pode estar ajudando o canal, ou através da via Pix. Esses tipos de contribuições ajudam muito, tá? O canal a estar crescendo e permite que eu ainda possa cada vez mais me dedicar a esse tipo de trabalho que tem muito comprometimento e objetivos de contribuir para um mundo melhor. Valeu, gente. Um grande abraço aí. Até a próxima.